Hoje nós estamos realizando uma reunião especial para nós falarmos com Deus o que nós precisamos, o que nós queremos, o que desejamos, nosso sonho. Toda pessoa tem um sonho, todas. A pessoa que não tiver um sonho é porque já morreu. Mas toda pessoa que está viva, ela tem um sonho, ou não é? Qual o seu sonho? Ele é financeiro? Uma grande parte de pessoas vive um sonho. Eu queria uma casa, um carro, eu queria ter dinheiro, eu queria muitas coisas. Eu não é. Então, seja financeiro, seja familiar. Quero que minha família seja abençoada. Na tua vida sentimental, quanta gente hoje, nos nossos dias, o diabo tem planejado e traçado um plano para atrapalhar os casais. Então, é na vida sentimental? Deus que criou a vida sentimental. Deus que criou o casal. Deus que criou a família. Então, estamos dentro daquilo que Ele quer. Algum projeto que você tem na sua vida, um sonho, eu quero alcançar, mas não consigo, alguma coisa me atrapalha. Na sua vida espiritual, esse é o principal, irmão. Se você estiver bem com Deus, você está bem. Se não estiver bem com Deus, nada vai funcionar. Você vai ver a palavra que Deus deu para nós hoje, que é assim que funciona. Se estivermos bem com Deus, vai dar tudo certo. Senão, não vai dar nada certo. Então, veja bem, o que você precisa? De uma libertação? Meu sonho é me libertar. Jesus está aqui para te libertar, irmão. Ele é a verdade que te liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Jesus é a verdade, Jesus é a porta pela qual nós temos que passar. Ou um milagre, você precisa de um milagre. Talvez você está com uma preocupação dentro de si. Aí eu preciso de um milagre. Então, Jesus é o Jesus dos milagres. Ele está aqui para operar esse milagre. O que você precisa? Da salvação da sua casa. Você quer ver toda a sua família dentro da arca antes desse mundo ser destruído? Você quer ver tua família? Então, é um sonho maravilhoso. Um sonho que está igual ao de Deus. Toda a sua família salva. E você quer fazer o quê? Talvez uma faculdade, estudar, um projeto de vida. Irmão, coloca tudo nas mãos do Senhor. E vai dar tudo certo. Olha, antes de eu ler o texto que nós temos aqui, deixa eu falar uma coisa muito importante para todos nós. Preste bem atenção. Os nossos sonhos, o seu sonho, ele tem que estar atrelado ao sonho de Deus. Se o seu sonho não estiver atrelado ao sonho de Deus, não vai funcionar. Você pode gritar, você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Se o seu sonho não estiver atrelado com o sonho de Deus, ele não vai ser realizado. Pode esquecer. Mas, se o seu sonho estiver atrelado com a vontade de Deus, vai funcionar, vai dar tudo certo. Pode parecer, irmão, que não tem mais saída, você está num beco sem saída, não tem como resolver, esse sonho é impossível. Então, tem uma boa notícia, o nosso Deus é o Deus do impossível. Quando chegamos num limite, Deus fala, agora sim, agora é a minha vez. Aí vai funcionar. Nosso irmão diácono Januário pregou aqui, falou a respeito do assunto. Quem acompanha a palavra de Deus dia a dia, medita nela de dia e de noite, mesmo com todos os seus problemas, suas dificuldades, nós não podemos esquecer da palavra de Deus. Momento nenhum. O que ele pregou aqui? Que Ana, ele falou de Ana e Eucana. Ana, ela tinha um sonho. Ela tinha um sonho. Qual era o sonho de Ana? Ela era estéril, não podia ter filhos. O sonho daquela mulher era ser mãe, ter um filho, pelo menos um. E a idade foi chegando, foi passando, o tempo passando.
A lei da época permitia que o marido, então, vendo que a esposa não concebia, não dava filho a ele, ele podia arrumar uma segunda esposa e viver com as duas. Ele arrumou uma outra esposa e tinha um monte de filhos com a outra. Mas a Ana não tinha filhos. Mas o sonho dela era ser mãe, ter um filho. Qual o seu sonho? Agora vamos ao que importa. E Deus também tinha um sonho. Deus precisava de um profeta. Deus precisava aqui na terra de um homem de Deus que se dedicasse totalmente a Ele. Que falasse a verdade, que pregasse a palavra dele na terra. Porque a Bíblia diz que todos estavam desviados. Todos estavam longe de Deus. Tinha autoridades religiosas? Tinham, mas também estavam longe de Deus. Deus precisava de um profeta e Ana precisava de um filho. Deu certo, se atrelou. Atrelou o sonho de Ana com o sonho de Deus. Então funcionou. Amém, povo de Deus? Funcionou. Ora, então, você tem um sonho, mas esse sonho é o sonho de Deus também? Deus precisa de um batalhão de pessoas na terra, irmão, para pregar a sua palavra, levar o seu evangelho. Esses últimos dias, irmão, você precisa dedicar a sua vida, e Deus está procurando pessoas assim. Deus está procurando pessoas que se disponham a fazer a obra dele. Irmão, nesse mundo aqui não se espera mais nada. A Bíblia chega a dizer, o irmão de Jesus disse, você tendo o que comer e o que beber, aonde dormir, fique sossegado. Não fique com ansiedade. E lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Não se preocupe. Você tem um sonho? Eu também tenho. Todos nós temos um sonho. Qual o seu sonho? O sonho que você tem é o sonho de Deus? Talvez você fale no seu coração, olha, eu já fiz tanta coisa errada. Eu estou numa situação que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Deus dá jeito para tudo. Sabe que essa semana eu escutei uma frase assim, para que Rebeca viesse, era necessário Sara ir embora. Impressionante, né? É necessário Sara ir embora para Rebeca vir. Quem sabe da história é assim. Então, irmão, às vezes na nossa vida é necessário perdermos alguma coisa para ganharmos. Para estarmos atrelados àquilo que Deus quer de nós. Senão não vai funcionar. Só vamos arrumar confusão, problema, para nós e para os outros. Dificuldades, lutas. Então, irmão, eu sei que você tem um sonho. Mas primeiro você tem que perguntar a Deus se esse sonho que você tem é o sonho de Deus. Se vai bater naquilo que Deus precisa, você vai se encaixar com esse sonho que você tanto deseja? Se vai se encaixar, irmão, ele vai realizar na tua vida e não vai demorar. Agora, se esse sonho seu é para você, só para você desfrutar, por exemplo, eu quero uma casa na praia, um apartamento na praia, assim, fim de semana eu vou lá com a minha família, irmão, pode esquecer. Se você conseguir, não foi Deus que te deu. Porque Deus não tem esse propósito. Ele quer você na obra dele, trabalhando para ele. Ele te tirou da escuridão, das trevas, para estar na luz. Quem quer ficar nas trevas, que fique nas trevas. Mas se você quer a luz, se você quer ir para a glória, o dia que você partir daqui, porque todo mundo que nasceu um dia vai morrer. Essa é a certeza que todas as pessoas têm. Mas quando você tombar, quando esse corpo morrer, para onde a sua alma vai? Esse que é. Aqui, irmão, a pessoa pode atingir até 120 anos, conforme Deus falou com Noé. A partir do tempo de Noé para cá, é 120 anos o máximo que uma pessoa pode viver. Mas ela vai morrer. Aí ela vai morrer. E você vai para onde? A eternidade, você vai viver aonde? Com Deus ou com o diabo no inferno?
E essa decisão é sua aqui, agora. Depois, irmão, não adianta mais. Eu posso me arrepender na hora que estiver morrendo. Pode. Mas você não sabe como que você vai morrer? É ou não é? Ontem acabamos de falar com uma pessoa aqui. Quando cheguei em casa, a irmã Alice falou assim, olha o que saiu aqui. A mulher lá com quem nós fomos lá para falar, foi atropelada em frente à mineira aqui. Piscar de olhos. Questão de minutos. E se o Senhor vai te levar desse jeito? Não vai dar tempo de nada. Como que vai ser? Não vai dar tempo de ficar, Senhor, me perdoa. De repente você vai levar um tiro e morrer. De repente você vai ser atropelado e morrer. Essa é a realidade. Então, irmão, para que esperar? Se a vida com Jesus é tão boa. Eu falo para o pastor aqui, Vânio, pastor Vânio, se você soubesse dessa glória que é servir a Deus, você não tinha se entregado a Jesus bem antes? Não precisaria passar tudo que passou. Não precisaria enfrentar tudo que enfrentou. As tristezas, as lutas, os desesperos. Porque o crente, quando ele começa a entrar em problemas, porque o diabo não dá mole para ninguém, mas nós temos a quem pedir socorro, irmão. Nós temos a quem pedir socorro. O mundo não. Aquele que está nas trevas, não. Ele vai se jogar em frente a um carro, um ônibus, o trem, vai se jogar do viaduto, dar um tiro na cabeça, porque ele percebe que não tem jeito. Mas aquele que serve a Deus sabe que tudo tem um jeito. Vamos ler a Bíblia então. Vamos lá, senão eu fico falando aqui. Todo mundo pegou, irmão? Todo mundo pegou seu pedido, escreveu seu pedido, seu sonho. É claro que às vezes, em palavras, a gente não consegue escrever tudo que a gente precisa ou quer. Mas lembre-se, irmão, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que nós precisamos. Jesus falou que antes de nós orarmos, Ele já está sabendo o que nós vamos pedir, o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Salmos, continuamos nos Salmos, hein? Agora no capítulo 37. Eu vou ler com os irmãos o verso 3, 4, 5 e 6. Vamos lá. Nós vamos pôr aqui no nosso monitor, na edição corrigida. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Às vezes, a diferença é algumas palavras apenas. Tá bom? Salmo 37, verso 3 diz assim, ó. Confia no Senhor e faze o quê? O bem. Não há necessidade de fazer o mal. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo o quê? Fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Amém. Pode fechar a Bíblia, se você quiser. Foi até o 6? Faltou um? Foi? Então tá bom. Fecha a sua Bíblia, vamos lá. Irmãos, olha, eu pergunto para você, qual é o teu sonho? Qual o teu sonho? Que sonho é esse que você tem na vida? Que desejo é esse que você tem no coração? É um? Ou são vários? Às vezes um sonho só é pouco. Nós queremos mais. Mas a vida é assim. A pessoa tem um carro, ela quer 2. Ela tem uma casa, ela quer 2. Ela ganha 5 mil por mês, ela quer ganhar 10. Ela tem uma geladeira, mas ela quer uma Brastemp. Se ela tem uma Brastemp pequena, ela quer uma Brastemp grande.
É assim a vida. E se não fosse isso Deus colocar dentro do ser humano, não havia razão de ficar vivendo. Você perderia a razão, a motivação de viver. Talvez você está aqui hoje, está pensando, eu tenho um sonho, resolver os meus problemas. Você se meteu numa confusão, você se meteu num problema, irmão, que não tem como sair. Tem como sair sim, Deus faz você sair. Deus tem o seu jeito. E eu falo isso não só pela palavra, eu falo com a experiência. Deus tem a saída para tudo. A nossa mente é tão limitada, irmão, que pensamos, falamos, e agora? E agora o quê, irmão? Agora coloca nas mãos dele, do Senhor, deixa ele trabalhar do jeito dele. Nós não cantamos aqui? Deixa ele trabalhar, ele vai fazer realizar seus sonhos. Ele tem seu tempo, a sua hora, o momento certo, tudo vai dar certo. Você vai se livrar e vai ser bênção de Deus na sua vida. Olha, irmão, agora presta atenção. A hora que você passar por essa porta, você passe com fé, confiando que o Senhor, irmão, vai realmente realizar o desejo do teu coração. Porque se você vir aqui, receber até a unção, receber oração, passar pela porta, ouvir a palavra, e você não tiver essa certeza dentro de si, essa confiança que Deus é poderoso, irmão, como nós lemos no Salmo 150, irmão, não tem coisa que não possa fazer. Quando falaram que uma virgem ia ter um filho, ninguém acreditava. Isso é impossível. Como que pode? Mas o anjo Gabriel, que assiste diante de Deus, porque ele falou para Zacarias, eu sou o anjo que assisto diante de Deus, eu fico na presença de Deus, esperando as ordens para trazer aqui na terra. Ele veio até aquela moça, virgem, não se sabe direito a idade dela, mas é entre 12 anos, 15 anos, virgem. Falou, você vai ser mãe. Você vai ter um filho. E coloque o nome nele, de Jesus, porque ele será o Salvador. Para se cumprir a palavra que Deus falou. Ninguém acreditava. Acreditava? Não acreditava. Como que é? Impossível. Mas Deus realiza o impossível. E o anjo disse para ela assim, como? Eu não sou casada. Eu estou com a prometida a José, mas eu não sou casada. O que o anjo disse para ela? Para Deus não há nada que seja impossível. Para Deus não tem coisa impossível, irmão. Ele realiza qualquer coisa. Pergunto para vocês, todas as mensagens que já ouvimos aqui esses dias, ó. Cego de Jericó. Qual era o sonho do cego de Jericó? Ele não enxergava, mas qual era o sonho daquele cego? Qual era, irmão? Vocês sabem? Qual era o sonho do Bartimeu? Enxergar, ver. Mas ele sabia como resolver aquele problema? Não sabia. Mas lá, sentado à beira do caminho, pedindo esmola, muitas vezes ele deve ter ouvido, olha, tem um tal de Jesus de Nazaré aí, que já fez um monte de cego enxergar. É mesmo? É. E ele tinha isso no coração dele. Ah, se um dia ele passasse por aqui. Se um dia ele passasse por aqui, eu ia realizar meu sonho, que é enxergar. E um determinado dia que ele estava ali pedindo as suas esmolas com outros esmolantes, eles estavam ali pedindo, de repente começa a ouvir um barulho de muita gente passando, e aquele cego pergunta para outro pedinte ali que está do lado dele, o que está acontecendo? Falou, olha, Jesus, o Nazareno, está passando aí.
E a multidão está acompanhando ele. Quem? O Jesus de Nazaré. É o Jesus de Nazaré que está passando aí. O que ele fez, irmão? Ele ficou sentado ali, esperando se Jesus vinha encontrar com ele. Ele ficou ali, irmão, pedindo esmola para Jesus. Ele se levantou. É isso que você tem que fazer, irmão. Você quer seu sonho realizado? Você tem que fazer alguma coisa. Deus nunca faz nada sozinho. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele não foi lá, ele podia com o sopro dele tirar aquela pedra de lá. Mas ele disse para Marta, para Maria, tire a pedra. Deus quer a nossa cooperação. Esse privilégio é nosso. Deus faz o milagre, faz aquilo que nós não podemos, mas Ele deixa para nós o que nós podemos fazer. O cego podia se levantar, podia gritar, porque ele não era mudo, ele era cego. Então ele se levantou e tomou uma atitude de fé. E começou o quê? A clamar. E como que ele clamava? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que aconteceu? Os próprios amigos que pediam esmola, talvez fossem paralíticos, mancos, aleijados, estavam ali todos pedindo esmola. Começaram a falar: opa, para de gritar, rapaz, você está gritando demais. Aí chega aquelas pessoas da multidão que está vindo com Jesus: ô cego, menos aí, ó. Mas a Bíblia diz assim, que quanto mais falavam para ele ficar a boca, mais ele gritava. Ele não ficou só sentado ali esperando, ou ele ficou sentado gritando, ele se levantou, tomou posição. Não enxergava, não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que Jesus estava passando por ali. Ele foi informado disso. Você está sendo informado, irmão. Jesus é a porta da saída para todos os problemas. E então ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, caminhando no meio da multidão, parou. Opa! Os apóstolos, talvez ali perto, Pedro, João, Tiago, todos ali do lado de Jesus. Jesus simplesmente vai lá buscar o cego. Vai lá buscar. Olha só, irmão, foram lá. No meio daquela multidão, como será que eles chegaram até o cego? O cego aos gritos ali, não foi difícil de saber quem estava pedindo socorro? E ainda chegam para ele e dizem assim: tenha bom ânimo. Ele já estava animado, irmãos. Ele já estava animado, porque ele estava gritando, pedindo, clamando. Olha, tem bom ânimo, o mestre te chama. O que ele fez? O que ele fez? Foi você que pregou? O que ele fez? Ele tirou aquela capa que o governo dava para ele poder ter autorização de pedir esmola ali. Arrancou aquela capa, jogou no chão e foi acompanhando, não sei se foi Pedro ou Tiago, foi até Jesus. Quando chegou diante de Jesus, Jesus fala: o que você quer que eu te faça? Irmão, você fica pensando, Jesus perguntar para ele o que é que ele quer. Ele podia mudar de ideia e falar: eu quero uma esmola, eu quero uma casa para morar, eu quero uma esposa, eu quero uma família. Ele podia falar um monte de coisa. E Jesus pergunta para você: o que queres que eu te faça? Você pega o papelzinho: Senhor, está aqui, Senhor, o que eu quero. Olha o meu sonho aqui, Senhor. Olha o meu desejo, o desejo do meu coração é esse aqui. Tinha solução para o cego? Não. Não tinha. Mas Jesus tinha solução para ele. Para você, talvez, você está dizendo: não tem solução. Tem solução, Jesus tem a solução. Eu quero ver. Foi isso que o cego falou: eu quero ver. Simplesmente Jesus disse o que então? Vê. Jesus não pôs a mão nele, não fez nada. Simplesmente Jesus disse para ele: então vê. E na mesma hora, irmão,
ele começou a ver. No mesmo instante, o Bartimeu começou a ver. Mas olha aqui, irmão, presta bem atenção. Como se atrela. Olha aqui. Aquele cego, ele podia voltar para trás, para sua casa. Porque pai e mãe, pelo menos, ele tinha. Uma família ele tinha. Ele podia voltar para trás, procurar um emprego. Agora estou enxergando. Não, mas a Bíblia não diz isso. Irmão, tem que se atrelar com o sonho de Deus. Deus precisava uma testemunha ali em Jericó. Deus precisava de uma pessoa para pregar o evangelho em Jericó. E aquele moço, diz a Bíblia, que ele, irmão, dali para frente começou a seguir o Senhor Jesus. Viu? Se o desejo do teu coração é igual ao do Colgate, o Colgate, século passado, eles tinham um desejo no coração. Qual era o desejo do Colgate? Ah, se eu tivesse dinheiro para abençoar a obra de Deus. Ah, se eu tivesse dinheiro para ajudar a obra de Deus. E Deus tinha o seu sonho. O Colgate tinha um sonho, Deus tinha um sonho. Eu preciso de alguém para financiar a minha obra. Eu preciso de alguém para financiar a minha obra. Deus tinha esse sonho. E Colgate tinha qual sonho? Eu quero ter dinheiro, mas não é para me esbanjar, para mim passear, para me viajar. Não, eu quero ter dinheiro para abençoar a obra de Deus, abençoar os missionários que padecem. Eu quero abençoar a igreja de Jesus na terra. Então deu certo. Deus começou a abençoar ele do dia para a noite. Começou a dar ideias para ele. Para você que não sabe, a pasta de dente era como um creme que você compra num potinho. E ele falou, não, está pouco. Isso aqui não é suficiente, eu preciso de uma ideia. E Deus deu a ideia do tubinho para ele. Que desde então pegou, e até hoje funciona. Hoje, irmãos, o nome, só o nome deles, da Colgate, vale bilhões de dólares. Ele começou com quanto? Com 10% ajudando a igreja. Com 10% ajudando a obra de Deus. Chega a ponto agora de querer passar para a igreja de Jesus 90%, porque 10% dá para ele viver tranquilo. Então, se você tem um sonho, eu quero ser um empresário, eu quero ser alguém na vida, eu quero ter um negócio próprio, mas primeiro tem que ver com Deus lá, se o sonho de Deus pode ser realizado na tua vida. Se você tiver um sonho assim, não, eu quero ajudar a obra, seja essa ou seja outra, Deus vai abrir as portas. Conhecemos igrejas hoje, que o dirigente tinha a ideia, falou, não, eu vou colocar membros da igreja para ser políticos. Eles vão ter um salário bom, só o dízimo deles vão ajudar a obra. E o que aconteceu? O que aconteceu até hoje, pastor? Essas igrejas aí, tem um monte de político, que só os dízimos deles sustenta todo aquele império. Então, depende do que você tem no teu coração. Agora, se você quer para você, irmão, gastar nos seus prazeres, você pode esquecer. Veja bem, vamos falar um pouquinho de outra passagem, de outro irmão que pregou aqui. Do paralítico de Cafarnaum. Paralítico de Cafarnaum, ele não tinha como se locomover. Ele precisava de ajuda de pessoas. Ele era tão paralítico, irmão, que ele ficava só deitado numa cama ou numa maca. Mas ele recebeu uma notícia de que Jesus, o Nazareno, estava em Cafarnaum. Seus amigos que o visitavam conversaram com ele. E ele disse, não, eu quero ir até Jesus. Mas como que eu vou fazer para ir até lá? Se vocês me levarem, vai dar tudo certo.
E aqueles 4 irmãos se animaram. Eles também tinham fé, porque a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Não foi só a fé do paralítico, mas a fé daqueles que o trouxeram. Então, qual era o sonho desse paralítico? O sonho dele era andar. E ele foi levado até a presença de Jesus. Meu irmão, vamos lá, se levante. Talvez alguém do teu lado está precisando da tua ajuda. Ajude ele a chegar até Jesus. Quando ele chegar diante de Jesus, deixe que Jesus faz o resto. Não se preocupe com isso. Chegando na casa, está em Marcos 2, eles chegaram naquela casa, mas a multidão era tão grande, irmão. Pessoas queriam ouvir Jesus, pessoas queriam ser curadas, outros eram curiosos. Os fariseus estavam ali para procurar uma palavra para condenar Jesus. Então a casa, irmão, não cabia gente. Não tinha como entrar naquela casa. Então eles tiveram uma ideia. Não, viemos até aqui e não vamos embora antes de colocar esse homem na presença de Jesus. Tiveram uma ideia fabulosa. Ah, se fosse na nossa casa, hein? Vamos subir no telhado, vamos tirar as telhas e vamos descer o paralítico. E foi isso que eles fizeram. Subiram, tiraram as telhas, amarraram aquela maca numas cordas e desceram. Olha, Jesus está ali, ó, vamos lá então. Desceram Jesus. Quando o homem estava descendo, Jesus já olhou e falou: teus pecados estão perdoados. Pronto, ali ele já estava curado, irmão. Ali ele já estava abençoado. Porque o problema da paralisia dele eram os pecados que ele cometeu ou cometia. Até chegar no chão, os fariseus já estavam. Quem é esse aí? Quem é esse aí que pode perdoar pecados? Quem é esse aí? Quem ele está achando que ele é? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus, conhecendo o que eles estavam pensando no coração, disse para todos: qual é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta, toma a tua cama e vai embora? Qual que é mais fácil? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado nessa terra. Eu digo a esse paralítico: levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. O homem levantou, pegou sua cama. Para entrar ninguém deu espaço. Ninguém queria sair do caminho. Mas agora todo mundo glorificando a Deus, abriram a ala para ele passar com a cama dele. Porque Jesus precisava em Cafarnaum uma pessoa para testemunhar do seu poder ali naquele lugar. E este homem foi esta pessoa. Então o sonho de Deus se atrelou ao sonho daquele homem. É tanto, irmão, que mais tarde Jesus fez o lugar principal dele em Cafarnaum. Ele mudou para Cafarnaum. Olha só. Então, povo de Deus, mas eu quero falar agora do Antigo Testamento que também foi pregado aqui. Neemias. Neemias era servo, era escravo. Agora, nessa ocasião, ele já estava na Pérsia, porque a Pérsia tinha dominado. Então, o rei Artaxerxes era o rei que comandava o mundo. Babilônia tinha caído. Mas os judeus continuaram sendo escravos. O Neemias tinha um sonho dentro dele. Neemias, quando foi levado para lá, era bem novinho. Mas ele viu a desgraça que fizeram na cidade onde ele morava. Derrubaram os muros do templo. Puseram fogo nas portas. Arrastavam as pessoas, matavam as pessoas. Levaram quase que todos como escravos e deixaram um punhado de pessoas humildes, pobres, que não tinha aonde cair morto. Falou: vocês podem ficar aí, vocês não prestam para a gente. E Neemias tinha no coração dele um desejo. E ele foi crescendo e ficando lá. Mas era escravo. Irmão, o que um escravo pode fazer?
Me diga o que um escravo pode fazer. Mas de alguma forma ele foi elevado a copeiro do rei, porque era muito inteligente, sábio, cheio do Espírito Santo. Ele foi elevado a copeiro, mas mesmo assim, era um cargo de muita responsabilidade, era vida ou morte. Ele tinha que experimentar o vinho que o rei ia beber. Se tivesse envenenado, quem morria era ele. Para quem não sabe, era assim que funcionava. Então, o copeiro, ele bebia um pouco do vinho, limpava a taça, dava na mão do rei, o rei esperava. Não vai pensar que o rei já ia beber, não, o rei esperava, para ver se não ia acontecer nada com o copeiro. Não morreu? Tá bom, então posso tomar. Aí o rei tomava. Mas numa dessa, Neemias podia ter morrido, não podia? Como muitos morreram. Mas Neemias tinha um sonho dentro dele, irmão. Voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, as muralhas, pôr portas novas, fazer o povo morar em Jerusalém. Mas como? Um sonho praticamente impossível. As pessoas que o rodeavam, o que dizia para ele, irmão? Esquece isso, meu. Esquece. Parte para outra. Isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Como que vai ser? Você é escravo. Você é copeiro. Você não tem nada. Você não tem dinheiro. Você não tem recurso. Você não manda em nada. E ainda aí, para ajudar a tristeza de Neemias, quando as pessoas ficavam falando isso para ele, vem o irmão de Neemias, que tinha conseguido escapar quando teve a grande perseguição e a destruição de Jerusalém. Agora o Anani, o irmão dele, vem lá e traz notícia. Como que está lá? Ixi, nós estamos em total miséria e totalmente desprezado por todos. Jerusalém totalmente destruída, os muros destruídos, as portas queimadas. Passamos fome. Mas Neemias tinha um sonho, irmão. Presta atenção. Mesmo você que tem um sonho, um desejo do teu coração, as pessoas falando que não vai dar certo, você recebendo más notícias como Neemias. Neemias fez o quê? Ele ficou, então tá bom. Não vai ter jeito. Não! A Bíblia diz, irmão, que ele começou a orar, começou a jejuar, começou a chorar, se colocou na presença de Deus e disse, Senhor, se tem pecado, o Senhor me perdoa, se a nação pecou, o Senhor perdoa essa nação. Começou a falar com Deus. Mas ele continuava sendo o quê? O mesmo. Foi lá entregar o vinho para o rei. Mas o sonho de Deus, irmão, era reconstruir Jerusalém. Entre milhões de pessoas que existiam, ninguém se importava com Jerusalém. Só Neemias. Neemias tinha um sonho, Deus também tinha o mesmo sonho. Mas como vai sair dessa situação? Irmão, quando o Espírito de Deus age, ninguém segura. Lembre-se disso, você vai sair dessa situação. Porque o nosso Deus é poderoso, irmão. Neemias vai lá entregar o vinho para o rei. E o rei começa a olhar para o Neemias. Mas, irmão, é o Espírito de Deus trabalhando, é o sonho de Deus já começando a se concretizar. E o rei fala, Neemias, eu nunca te vi triste. Por que você está abatido desse jeito? Neemias, na hora, quando o rei estava falando, ele falou, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre mim. Aleluia. Como eu poderia estar alegre se a cidade dos meus pais estão destruídas, estão acabadas, portas queimadas, o povo vivendo em miséria? Como que eu poderia estar alegre, feliz? O rei falou, de onde você é? Eu sou de Jerusalém. O que você quer? Eu queria voltar lá.
Eu queria voltar para lá, mas não só voltar, eu queria construir os muros. Ele falou para o rei o sonho que ele tinha, irmão. Presta atenção. O problema nosso, quando nós temos um problema, nós falamos com todo mundo, menos com quem pode resolver. Só Deus pode resolver nossos problemas, irmão. Seu irmão, pelo contrário, você está pensando que às vezes ele é seu irmão, quando ele te abraça, tem umas unhas que enfia nas suas costas, fala isso mesmo, miserável. Que dê mais errado ainda. E você está pensando que o seu amigo, que o seu conhecido, que até o irmão da igreja, está te desejando que você cresça, que você suba, que você seja alguém. Irmão, não fale para as pessoas. Silvio Santos, há muitos anos ele já sempre dizia, se você tem um projeto, não fale para ninguém. Porque o que os outros não sabem, ninguém estraga. Ele tinha um projeto de ter um canal de televisão, não tinha? Ele era apenas um animador de programa, com seu salário lá. Só. Mas ele tinha um sonho. Qual que era o sonho dele? Ajudar os pobres, que era o primeiro ponto. Ajudar os pobres. Segundo, ter um canal de televisão que ele mandasse, e não que fosse mandado. Deus deu a Record para ele. Que a rede Record expandiu com a sabedoria que Deus deu àquele homem. Você sabe que o Silvio Santos era judeu, né? E judeus, Deus chamou aquele povo para ser cabeça e não cauda. Onde eles vão, Deus abençoa. Mesmo ele estando distante de Deus. Depois Deus deu a ele o SBT. Aí a idade começou a chegar e ele não podia comandar as duas. É porque são duas redes. Não é só um canal aqui. É uma rede no Brasil e fora do Brasil. Então ele pôs à venda a Record. O Bispo Macedo tinha um sonho. Qual era o sonho? Que ele falou desde quando tinha 3, 4 pessoas num culto que ele dirigia. Quando você lê os livros dele, ele fala: o meu sonho é ter um canal de televisão e tirar das mãos dos ímpios e colocar no meio do povo de Deus para pregar o evangelho com liberdade. O sonho dele era esse. O sonho de Deus qual era? Alcançar mais pessoas com o evangelho. O que aconteceu? Silvio Santos querendo vender. O Edir Macedo querendo comprar. Deus querendo evangelizar o mundo. Deus pega e dá a Record para quem? Você sabia que o Collor, ele já estava impeachmentado, né? Era o último dia dele lá no palácio. Ele tinha que juntar as coisas dele, tirar tudo que era dele, para sair fora, para outro ocupar o lugar dele. Como Deus trabalha, irmão, a gente fica pensando como Deus faz as coisas. Eu estou falando isso e o Espírito Santo está nos dando, irmão, para nós termos fé, que pode ser muito difícil o teu problema, mas Deus tem uma saída. O Silvio Santos dizia que para crente ele não vendia o canal dele. A Record eu não vendo para crente. Mas Deus usou um deputado e foi lá. Vocês sabem da história? Vocês sabem? Sabe da história? Eu vou contar um pouquinho aqui. Dá tempo. Ó, ele se fez de motorista, o Edir Macedo se fez de motorista e o deputado foi levado por ele na presença do Silvio Santos. Então o deputado estava negociando o canal de televisão. Mas chegou uma hora, irmão, quando você tem um sonho, irmão, ninguém te segura. É isso que é impressionante. Ele tirou o boné, tirou o uniforme de motorista e falou: não, eu sou o Edir Macedo, eu quero comprar o seu canal de televisão. E pela ousadia dele, o Silvio Santos falou: vou te vender o canal de televisão. Olha só, irmão. Sonho de Deus era um. Sonho do homem batia com o sonho de Deus. Se nós juntos tivermos um sonho dessa obra crescer e ganhar muitas almas para Jesus, irmão, isso aqui vai ficar em pouco tempo tão abarrotado que não vai caber gente. Talvez tenha que fazer 2, 3, 4 cultos. Talvez tenha que até sair daqui porque não vai caber de pessoas. Mas se vocês estiverem unidos, porque o sonho de Deus é esse, irmão. Ele quer que evangelize, Ele quer que pregue, Ele quer que as pessoas sejam ganhas para o reino dEle. Então o povo de Deus, o Neemias, voltando aqui no Neemias. Neemias estava na presença do rei e o rei disse o quê?
Quanto tempo você acha que, se você for lá em Jerusalém, quanto tempo você acha que vai demorar isso, hein? Para reconstruir os muros e tal. E a Bíblia não diz quanto, mas ele falou para o rei, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mais ou menos isso. Que foi o tempo que Neemias ficou lá, né? E depois ele voltou para a Pérsia, e o rei da Pérsia falou, não, volta para Jerusalém, fique lá. Olha. E o rei falou, tá bom, eu vou te mandar para lá. Olha só, irmão, eu vou te mandar para lá. Ele começa a ver o sonho dele já começando a se concretizar, a realizar. Mas como que eu vou fazer? Ele começava a pensar, eu não tenho dinheiro, não tenho poder, não tenho nada. O rei da Pérsia disse assim, eu vou mandar com você cavaleiros, soldados, cavalos, vou mandar dinheiro para você, vou dar a minha oferta lá, para reconstruir os muros de Jerusalém. Vou mandar segurança para você. E outra, você não será só um copeiro, você será o governador de Jerusalém. Entendeu, povo de Deus? Tinha lá os inimigos, não tinha? O Sambalate, o Tobias, que não, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar, que isso aí não vai dar em nada. Mas o sonho de Neemias era reconstruir ali. Enquanto ele não conseguiu, ele não parou. Meu irmão, veja bem, para terminar, o cego de Jericó não ouviu a multidão. Ele tinha o sonho dele de enxergar. A multidão falava, não adianta. Não adianta. Eu vou enxergar, eu vou ver. Ele não ouviu aquela multidão negativa. Foi ao encontro de Jesus e foi liberto. O paralítico não ficou ouvindo o que os fariseus falavam. E aí, perdoar pecado? Imagina que Jesus vai perdoar pecado. Quem? Ele é um homem como a gente. Ele não tem poder para perdoar pecado. Mas aquele homem não ficou ouvindo os fariseus. Ele queria ouvir Jesus falar. Levanta e anda. E foi o que aconteceu. Neemias, irmão, não ficou ouvindo seus inimigos. Até amigos. Que falavam, isso aí não vai funcionar, isso não vai dar certo. Mas ele continuou no sonho deles. Aqueles, irmão, não tinham interesse nenhum em ajudar ninguém. Nem o cego, nem o paralítico, nem Neemias. Assim nós estamos rodeados, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande testemunhas, irmãos. Pessoas que estão olhando para nós, vivendo a nossa reação em tudo que fazemos, falamos. Eu vou ler um versículo para você aqui para nós terminarmos. Filipenses. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vamos pôr aqui para nós, né, lermos juntos. Filipenses 2, o verso 13. Olha aqui, irmão. Agora está passando na Record a vida do apóstolo Paulo, né? Deus precisava de um missionário inteligente, estudado. Paulo falava várias línguas que ele tinha estudado aos pés de Gamaliel. Deus precisava de um missionário. E dentro do coração de Paulo, ainda era chamado Saulo, ele tinha um desejo, irmão, de fazer Deus conhecido do mundo inteiro. Mas ele pensava que como fariseu ele ia conseguir isso. Mas Deus viu que o caminho que Saulo estava traçando era um caminho errado. Não é por aí. A salvação não está aí, a salvação está em Jesus. Então chamou Saulo. Os 2 sonhos bateram. Evangelizar o mundo daquela época. E Saulo foi o maior apóstolo que já existiu. Maior que Pedro. Então veja bem, olha o que está em Filipenses. Ele que escreveu isso aqui, ó. Filipenses 2,13 diz assim, ó. Porque Deus, você percebeu, irmão? Deus é sempre em primeiro lugar. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Aqui está o segredo. O segredo dos nossos sonhos ser realizados está aqui à mão. Eu tinha muita vontade de evangelizar, pregar, sair falando. Eu tinha era casado novinho, tinha 21 anos.
Mas eu tinha um desejo ardente, desde os 12 anos eu tinha um desejo de pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. O dia que Deus fez isso comigo, irmão, o dia que Deus colocou dentro de mim o querer, ninguém mais me segurou. Ninguém. Nem meu pai, nem minha mãe, nem minha esposa, nem meus filhos, nem minha sogra, ninguém. Por quê, irmão? Porque o querer que vem de Deus na sua vida, ninguém segura. Ninguém pode parar, irmão. Não vai ser fácil. Mas Deus está com você. Porque é Ele que coloca dentro de você o efetuar daquilo que você estava querendo.